Alex Fernando aqui, dia 18. Provérbio 18. Segue, comenta e compartilha. E deixa aquela curtida. O provérbio de Salomão. O homem que se isola busca o seu próprio desejo. Procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento. Mas isso seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignominia a vergonha. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom a pessoa do perverso aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda, e a sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são um laço da sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. A fortuna do rico é a sua cidade forte. E como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão sem antes ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? O coração do prudente adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho, eleva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como barras de um castelo. A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado que um irmão. Agora, explicação. Sabedoria, sensato, é competência que leva ao sucesso. Provavelmente esse versículo não ensina que o ímpio traz desprezo, desonra e vergonha a outras pessoas. Pelo contrário, a sociedade desonra o ímpio.
Esse versículo pode estar afirmando que as palavras podem ser realmente profundas e significativas, uma fonte de sabedoria, ou pode significar que a fala humana típica geralmente é inútil, mas a fonte de sabedoria é um ribeiro útil e transbordante. Aceitar é literalmente levantar o rosto. Pode se referir a um superior que levanta o rosto e olha para um inferior com um sorriso e um julgamento favorável. Ou pode se referir a um inferior que havia ser curvado e se arrastado no chão, tendo agora a face ou a cabeça erguida pelo superior em vindicação. Além do favorecimento, isso significa que o inferior apresenta compensação ao superior, e o superior aceita ou atende o pedido do inferior. Derrubar o justo em juízo é literalmente desviar o julgamento. Boca e lábios se referem àquilo que o tolo, em hebraico Késsio, diz, que causa problema, numa escalada desde contenda e pancadas, a destruição, ou terror e finalmente morte. Sobre mexeriqueiro ou fofoqueiro, feridas são prontas e vorazmente engolidas. As palavras descem a barriga, literalmente a câmara do ventre, onde elas contaminam e seu pensamento e envenenam seu coração. Relaxar é ficar prostrado, descansar e soltar ao ponto de ficar frouxo, languido e ineficaz. Irmão implica solidariedade, alguém que possui as mesmas características e apoia as mesmas causas. O desperdiçador é literalmente dono, hebraico Baal, destruição, acostumado à destruição. Esses dois provérbios ilustram um refúgio verdadeiro e outro imaginário, respectivamente. Torre forte é o lugar certo numa região, numa cidade, para onde as pessoas corriam quando ameaçadas. O nome implica o seu caráter, como Deus eterno, poderoso, fiel. Que guarda o pacto. O justo que invoca, confia e tem fé no caráter de Deus. Está seguro. Exaltado ou levantado, de modo que o inimigo não poderá atingir. O rico confia em sua riqueza, ao ser ameaçado. Para ele, ela parece uma muralha alta e a sua própria presunção, literalmente exaltado, em volta de uma cidade forte, mas que existe apenas em sua imaginação. Na realidade, a riqueza não pode salvar. Esse provérbio vai além de ensinar que a humildade traz honra e sabedoria. Essa palavra hebraica para humildade implica ser prostrado pela aflição. Então, quando a aflição revela que somos autossuficientes, ter como Deus uma relação de confiança. Diferentemente do tolo que despreza o conhecimento, se recusa a ouvir e não quer obter sabedoria, os sábios buscam ouvir o conhecimento. E o prudente adquire o conhecimento. Esse presente é um suborno. Ele abre espaço para ouvir ajuda e leva uma pessoa seguramente
A palavra é usada para pastores que conduzem seu rebanho à presença de pessoas importantes, como reis ou juízes. Essa é uma observação perspicaz. O suborno parece funcionar. No entanto, somente aqueles que repudiam o suborno finalmente prosperarão. Questionar, literalmente sondar. Testar ou examinar diligentemente para descobrir aquilo que está oculto. Sobre sorte, lançar uma moeda pode pôr fim a um debate mais áspero. Este é o único lugar em Provérbios onde contendas cessem tem um sentido bom. O irmão ofendido, tendo sofrido um percebido dano ou crime, barras de um castelo eram usadas para reforçar as portas trancadas de uma cidadela. Era praticamente impossível atravessá-las para conciliar a situação. Fruto é o resultado que com o tempo se colhe de algo que é iniciado, assim como o trigo procede de um campo semeado. Satisfará e satisfeito são a mesma palavra no hebraico. Num sentido mal pode significar saciado, enjoado ou cansado. A abordagem de uma pessoa adota sua fala, retornará para ela. Se sua fala é ímpia, a pessoa fica saturada de depravação. Se sua fala é honrosa, a pessoa obterá todas as coisas boas que precisa. A língua é poderosa. Aqueles que amam a língua e comem do seu fruto são como os que escolhem viver ou morrer sob o poder dela. Como aqueles que vivem pela espada, ou pela lei, ou pela fé. A fala prudente traz vida, e a fala ímpia ou excessiva traz a morte. Coisa boa é literalmente o bem, abstrato, em outros contextos traduzido como próspera. Os primeiros amigos são vizinhos ou companheiros, os quais podem ser atraídos pelo dinheiro. O segundo tipo de amigo é literalmente alguém que ama. Jesus é um amigo desse tipo, para os seus seguidores. João 15, 13 e 14. Muito obrigado a todos. Deixe aquele comentário.